Muito bem, pessoal. Aqui quem fala é o professor Laércio. Vamos para o nosso vídeo número 6. E o tema de hoje é lançamento parabólico. Beleza, pessoal? Pessoal, o lançamento parabólico é um dos temas que, durante todo esse tempo de professor de ensino médio, é o que a gente ouve os alunos dizendo que tem mais dificuldade de assimilar. Por quê? Porque envolve muita trigonometria, porque envolve cinemática vetorial, envolve vetores, E, sobretudo, tem vários raciocínios, ao mesmo tempo numa questão só. Então, tem muita gente que tem dificuldade, diz que é o bicho-papão aí da parte de cinemática. Então, eu quero dizer para você que a minha função aqui hoje é tornar ele muito fácil. Eu vou ensinar para você o lançamento parabólico de uma forma que você nunca viu na vida e que você vai entender ele facilmente. Portanto, pessoal, nesse vídeo de hoje, eu gostaria que você colaborasse com o nosso canal, dando o seu like, se inscrevendo no vídeo e compartilhando com outras pessoas, Porque, com certeza, as pessoas ainda não viram por aí, Brasil afora, uma forma tão fácil de aprender lançamento parabólico. O lançamento parabólico é dividido em duas partes. Lançamento oblíquo, quando você sobe e depois desce, e o lançamento horizontal, que é de cima para baixo. Então, eu vou agora mostrar para você como é que você deduz cada equação, cada observação, através de uma figura. Beleza, pessoal? Vamos nessa! Então, pessoal, tá aqui. Vamos tornar esse assunto muito fácil para cada um de vocês. Então, aqui, pessoal, eu tenho um canhão que vai atirar um projétil. Esse projétil ele vai fazer um movimento primeiro de subida, e depois de descida. Então, subiu e vai acertar esse ponto aqui, Bateu nesse ponto aqui. Então, pessoal, a partir daí, nós podemos tirar aqui algumas conclusões muito importantes, A primeira conclusão é que, ao invés de você estudar o movimento nessa linha em laranja aqui, você pode estudar esse movimento separadamente nos dois eixos, tá? Você pode, por exemplo, essa velocidade inicial, vamos decompor. Vou trazer ela para cá, ó. Então, aqui, ela vai ser chamada de velocidade inicial do eixo X, tá? Vou levá-la para cá. Então, aqui, ela vai ser chamada de velocidade inicial do Y. Então, essas aí são as componentes. Inclusive, se você tiver um pouquinho for bem detalhista, você vai ver que esse ângulo aqui é um ângulo reto. E aí a gente está formando um triângulo retângulo. Então, como que você calcula, pessoal, essas componentes? Vamos lá, vamos pôr aqui, ó. Como que você calcula essas duas componentes? Para você calcular essas duas componentes, vamos lá. VO de Y é VO vezes seno, vai dar um triângulo retângulo, Você está aplicando aqui seno e cosseno, VO vezes seno. E VO de X é VO vezes o cosseno, certo, gente? Que é o cateto adjacente do triângulo ali. Beleza? Então, nós temos aqui as duas componentes. VOX, que é VO seno, e VO de Y, que é VO cosseno. Primeira coisa que a gente tem que ter em mão são essas componentes. Porque o movimento não mais vai ser nessa linha em laranja, gente. Vai ser agora no X e no Y, tá? E aí, a segunda observação importante é: tudo que for referente ao eixo X é movimento uniforme, tá certo, gente? Se processa com velocidade constante. E tudo que for no Y, como tem um movimento de subida e descida sujeito a uma aceleração G de gravidade, então é variado, tá? Beleza. De sorte, gente, que qualquer ponto que você pegar aqui, você tem uma correspondente nos dois eixos. Por exemplo, se você pega um ponto aqui, ó, vamos chamar esse ponto aqui de ponto P, tá? Esse ponto P ele tem uma correspondente aqui, uma coordenada no X, uma coordenada no Y, tá aqui, ó. Beleza, tá aí. Vamos pegar um outro ponto aqui, ó. Nós temos aqui um ponto S,
Esse ponto S ele tem uma coordenada no Y, tá aqui. E ele tem uma coordenada no X. Cada ponto vai ter correspondentes no X e no Y. E como que será a velocidade em cada ponto? No P, no S, em qualquer outro que eu criar. Ela vai ser sempre tangente à trajetória. Então, aqui no ponto P, a velocidade vai ser assim, tá? Tangente, velocidade de P vai ser assim. Aqui no S ela já é assim, tá? Porque ela é tangente, tá certo, gente? E por que que no S ela é assim? Porque ela é resultado de duas componentes, dessas duas componentes aqui, ó. Porque aqui, gente, é a velocidade inicial de x e aqui é a velocidade inicial de y. Quando você pega esse vetor e leva para cá, então vai ser a velocidade final de x, ela vai ser aqui, ó. Já esse outro aqui, está subindo ou está descendo? No ponto S. Está subindo ou está descendo? Descendo. Então, vai ser assim. Velocidade final de y. Então, a resultante desses dois vetores, do Vx e do Vy, dá a velocidade resultante no ponto S. Já no ponto P, só tem velocidade de x, não tem de y, tá, gente? Porque, obviamente, é o ponto mais alto da trajetória. E aí, pessoal, a partir daí, vamos agora dar nome às coisas, tá? Por exemplo, esse ponto aqui, ó, o ponto onde o projétil acertou, esse ponto aqui, daqui até você chegar lá no ponto de início, você vai chamar de alcance, tá? E o alcance você vai representar pela letra X, tem professor, né? Vou chamar de A. Letra A. O alcance, pessoal, é a distância que o objeto toca no eixo X, a distância horizontal. Já esses pontos aqui são pontos de altura, né? Aqui é a altura, só que aqui, ó, é a nossa altura máxima. No ponto P é a altura máxima. No ponto S é somente a altura, tá? Então eu vou tirar com vocês aqui, agora, gente, algumas observações muito importantes. Primeira observação, né? Primeira observação. Vamos chamar aqui de observações. Gostaria que vocês realmente memorizassem isso, porque com essas observações vocês farão qualquer questão de lançamento oblíquo que apareça por aí, né? A primeira observação é a seguinte, gente, a observação número 1, né? Observação número 1. Primeira observação. Você vai ter o processo de subida e o processo de descida, né? O processo de subida foi do ponto do tiro até o P, e a descida foi de P até esse ponto aqui que eu vou chamar de A, tá? Até o alcance. Então, você terá, então, a subida, tá? Você terá a subida e você terá a descida, certo? Então, galerinha, eu vou fazer aqui uma convenção. Essa convenção, ela é indicada para ajudar alunos de ensino médio que têm dificuldade com sinal, tá? Então, a convenção é o seguinte, na subida e na descida, todos os dois casos estão sujeitos a uma gravidade, né? De 10 metros por segundo ao quadrado. De 10 metros por segundo ao quadrado. Mas como na subida você está desacelerando, perdendo velocidade, teu movimento é retardado, vou usar menos. E na descida, para a gravidade, aceleração G da gravidade, eu vou usar mais 10. Então, a primeira dica é essa. Todo objeto que estiver subindo é menos 10. Todo objeto que estiver descendo é mais 10. Tá certo, gente? Dica número 2. Dica número 2. A dica número 2 é o seguinte. A dica número 2 é, eu disparei um projétil. Ele subiu até a altura máxima, que foi o ponto P, e depois ele caiu no solo, que é o ponto A. Então, nesses casos, gente, o tempo de subida, tá, será sempre igual ao tempo de descida. Tá? Se levou 3 segundos para subir, vai levar 3 segundos para descer, tá? É claro que eu estou falando aqui com pessoas inteligentes, né? Se eu lanço, se eu dou um tiro de cima de uma montanha e ele vai cair lá embaixo, né? Lá no solo, lá embaixo, então o tempo de subida não é igual ao tempo de descida. O tempo de subida só será igual ao tempo de descida se você der um tiro de uma altura e a bala voltar para a mesma altura, para o mesmo nível, né? Então o tempo de subida é igual ao tempo de descida, beleza, gente? Dica número 3, dica 3. A dica 3 é muito importante, tá? Ou seja, o ponto P, vamos falar do ponto P, que é o ponto de altura máxima, né?
Então, na altura máxima, né, no ponto de altura máxima, na altura máxima, qual é a altura máxima? É o ponto P, né? Nós temos que a velocidade x não é zero, tá? É diferente de zero. E que a velocidade y é nula, tá? Então, no ponto mais alto, não são as duas componentes que vai dar zero, viu, gente? Somente a componente y, tá? Mas a componente x, ela existe, tá? A Vx, ela existe. Não existe a Vy, tá? A Vy é zero, beleza? Então, pessoal, a quarta dica é o seguinte. Qual seria o ângulo que você tem que inclinar esse canhão para que a bala vá mais longe possível, tá? Para que você tenha, tá, o chamado alcance máximo. O que é o alcance máximo? Atingir a maior distância horizontal possível. Para que você tenha o alcance máximo, o teu ângulo de lançamento tem que ser de 45 graus, viu, galerinha? Nada de pensar que vai ser 30, nada de pensar que vai ser 60, porque 30 graus a bala vai sair muito rasante ao chão e pode cair mais perto. E 60 graus ela vai subir muito e vai cair mais perto. Então, para que você tenha o maior alcance possível, o ângulo tem que ser de 45 graus. Beleza, gente? A dica número 5 é quais as equações ou fórmulas que você terá para o lançamento oblíquo, tá, gente? E aí eu já adianto para cada um de vocês que aqui você vai ter que dividir nos eixos, tá? Tem fórmula que é só para o eixo X e tem fórmula que é só para o eixo Y, tá, gente? Não pode esquecer isso aí. Fórmulas só para o X e fórmula só para o Y, tá certo, gente? Então, vamos lá. Você quer descobrir o alcance, tá? O alcance, ele está em que eixo? No X, né? Então, para o eixo X, eu não posso esquecer que é movimento retilíneo uniforme, né? Então, se é movimento uniforme, então a fórmula é a do movimento uniforme, né? Que é aquela tal da sorvetezinho, né? Que a gente aprendeu lá no nosso vídeo anterior, né? Então, a sorvete, que é do movimento uniforme, é S igual a S inicial, só que a nossa posição inicial é zero, né? Então, é S que é igual a VT. Vou trocar o S por alcance, então a fórmula vai ficar alcance que é igual velocidade vezes o tempo, tá, gente? Mas essa velocidade aqui é de que eixo? Lembrando, do X. Então, essa aqui é a nossa equação, fórmulazinha aqui que você vai usar para o alcance. Para o eixo Y, não é mais movimento uniforme, tá, gente? Já é movimento uniformemente variado, porque tem subida e descida, tem aceleração e desaceleração. Então, para o eixo Y, você vai usar aqui V, né? Que é igual a V inicial mais GT. Vocês já estão acostumados com essa, né? A Vovogato, ou Vevojet. Só que você quer do Y, né? Velocidade final do Y, velocidade inicial do Y. Beleza. A outra, gente, é S, que é igual a posição inicial, que é zero ali, né? Velocidade inicial vezes tempo, mais G, tempo ao quadrado, dividido por 2, beleza, gente? Então, essa aí é a sorvetão. S a gente usa na cinemática, né? Lá no movimento variado. Aqui eu vou trocar a letra S pela letra H, não é S. É sorvetão com H, tá certo, gente? Beleza. Então, tá aqui a equação para a velocidade, Vovogato, né? Velocidade final de Y, velocidade inicial de Y, gravidade e tempo. E a outra, né, é a sorvetão com H. Só que tem um detalhe, gente. Cuidado que aqui é VO de Y. Como é que eu calculo VO de Y? Olha aqui, ó. Olha lá, cuidado. É VO vezes seno. E aqui é Vx, que é o mesmo VO de X, uma vez que o movimento é uniforme. Então, como é que você calcula o Vx ou o VO de X?
é VO cosseno, beleza? E se na questão você não tiver tempo? Ora, se você não tiver tempo, é V final ao quadrado, que é igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, tá? Só que isso aqui tudo é de y, tá? Porque essas fórmulas aí são para movimentos variados e aí são referentes, né, ao eixo y. Então tá aqui a equação de Torricelli, você vai usar quando na questão não tiver tempo, né, gente? Você usa a equação de Torricelli, beleza? Agora, nós vamos fazer uma questão aplicando o lançamento oblíquo. Mas antes de fazer a questão, eu queria já evitar, caso alguém me faça uma pergunta, o seguinte: professor, eu já ouvi falar do lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? Ora, quando eu jogo uma esfera rolando por cima de uma mesa e ela cai lá no chão, é um lançamento horizontal. Então, quando eu jogo um objeto aqui, ó, e esse objeto do ponto P começa a cair, é um lançamento horizontal. Em outras palavras, o lançamento horizontal é a metade do lançamento oblíquo, porque é só de cima para baixo. O lançamento oblíquo é quando você sobe e depois desce. O lançamento horizontal é só queda, né? Então, no lançamento horizontal, as fórmulas são as mesmas, com a exceção do VO de y, que vai ser 0. Então, elas vão ficar menorzinhas. Por exemplo, a sorvetão com H no lançamento horizontal vai dar 0 aqui, então vai ficar H igual a GT ao quadrado sobre 2. A vovô gato fica só V, que é igual a GT. E a Torricelli fica V final ao quadrado igual a 2 vezes GH. Toda vez que tiver um lançamento horizontal, a velocidade inicial de y é 0. Então, caso não seja um lançamento horizontal, quer dizer, seja um lançamento oblíquo, então as fórmulas são essas, as anotações são essas, e você não pode esquecer. Então, beleza, pessoal?